Amados amigos e irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agora são exatamente 9 horas e 19 minutos. Eu quero meditar no texto da palavra de Deus por alguns minutos. Não é necessário falar muito para passar aquilo que o Senhor Jesus tem para nós e também o que Ele requer de cada um de nós. Texto bastante conhecido, mas muitos não entendem a interpretação deste texto. É o que está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Nos diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amados, é um texto conhecido no meio denominacional. Eu sempre friso essa palavra. O que é o mundo denominacional? Um mundo com placas, igrejas, cada um tem o seu nome, tem a sua lei, tem a sua forma de agir, a forma de passar a palavra de Deus, a forma que eles bem entendem para as pessoas. Então, no mundo denominacional, eles pegam este texto: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou falar sobre este versículo primeiramente. O apóstolo Paulo diz na palavra de Deus: Fiz-me de louco para ganhar os sábios, alguma coisa assim do tipo. Apóstolo Paulo falando da sua abordagem para ganhar almas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Correto, todos devem fazer isto. Mas de que forma devemos levar o evangelho a toda criatura? Conforme a palavra de Deus. Quando saímos fora deste contexto, quando saímos fora dos princípios bíblicos, dos princípios da palavra de Deus, é um evangelho inválido, é um evangelho raso. Portanto, no meio denominacional existe esse evangelho raso. O evangelho que você pode fazer qualquer coisa, que Jesus não vai te condenar, que você será salvo. Vinde a mim como estás. Não é assim que a palavra do Senhor nos diz. Ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Ele chama o ser humano saindo de criatura, tornando-se servo do Senhor, é para que você venha abrir mão dos seus pecados, abrir mão da vida pecaminosa, abrir mão dos velhos costumes, dos velhos hábitos que você praticava quando não conhecia a Cristo, quando não estava na presença do Senhor. Não que você deve trazer toda a sua carga para o meio do povo de Deus e viver da maneira em que você vivia no mundo, na vaidade, na prática imunda em que o mundo oferece para os seres humanos. Ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, levar o verdadeiro evangelho, levar o evangelho sagrado, o evangelho genuíno que nos leva para a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Falando aqui do verdadeiro batismo que encontramos no livro de Atos capítulo 2, versículo 38. E arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então quem crer e for batizado em nome de Jesus, este será salvo. Só o batismo salva.
faz parte de salvação. Temos diversas doutrinas que devemos colocá-las em prática para alcançar a vida eterna, e não são doutrinas de homens, não são doutrinas impostas por pessoas, mas são doutrinas dos apóstolos e profetas instruídas por Deus, quando Deus diz: ficai em Jerusalém, dizendo para os discípulos, até que do alto sejais revestidos do poder. Essa era a ordem de Deus, foi o que Deus disse, os discípulos esperaram, os discípulos obedeceram e foram cheios do Espírito Santo. O que nos faz ser cheio do Espírito Santo é obedecer à palavra de Deus. Quando pregamos o Evangelho a toda criatura, é este Evangelho verdadeiro, não desviando da palavra de Deus, mas focando no caminho estreito, no caminho espinhoso, no caminho em que muitos estão ali pisando, estão caminhando e muitas vezes não encontram forças para continuar, mas pela obediência, com a virtude do Espírito Santo que ainda existe em seu coração, ainda há força, ainda há esperança, porque Deus está no caminho, Deus está direcionando o seu povo para trilhar o caminho da salvação. O que está escrito aqui: o meu alvo é o céu. Então, quando o meu alvo é o céu, nada neste mundo me surpreende, nada desse mundo me prende para voltar para trás, porque eu quero prosseguir para o alvo, olhar para frente, olhar para Cristo, levar o Evangelho a toda criatura. Como hoje pela manhã, conversando com um motorista ali da empresa, ele começou a perguntar várias coisas, e ali pela direção do Espírito Santo, respondendo conforme as Sagradas Escrituras, e ele pôde entender o que é o Evangelho de Cristo e o que é profanação, o que é o Evangelho e o que é uma heresia. Como ele disse, as pessoas estão acostumadas com coisas fáceis, então esses pregadores da mídia abrem a boca para falar algo, o ser humano está carente, não quer abrir mão do seu pecado, usa a sua carência, o seu emocionalismo, nem sei se a palavra existe, para dizer que está servindo a Cristo, para dizer que está oferecendo uma oferta agradável a Deus, mas está vivendo debaixo do pecado. E aqui ele disse: e estes sinais, né? E ele, frisando o versículo 16: e quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Aquele que batiza no nome do Pai, Filho e Espírito Santo está com os títulos, não recebeu nenhum nome na sua vida, e ainda além de receber os títulos, não ter um nome sobre a sua vida, vai lá e desce na piscina. Este, infelizmente, conforme a palavra de Deus, será condenado. Mas se você crer e for batizado em nome de Jesus nas águas correntes, você será salvo. O batismo faz parte de salvação, e estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome, no nome de quem? De Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, né? Então pegarão em serpentes, e nada, não vai acontecer nada. Se beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano. Porão a mão sobre os enfermos e sararão. Esta é a eficácia, esta é a recompensa daqueles que obedecem a Cristo. Quando você está inteiramente focado para a palavra de Deus, quando o seu alvo é o céu, nada, nenhum evangelho falso, nem um evangelho medíocre, um evangelho onde você pode pregar com uma blusona lá no pé, né? O cara tá lá com uma blusona no pé, de boné na cabeça, de bermudão na praia. Esse evangelho é fácil. Mas quando você entra para as Sagradas Escrituras, falando do evangelho de salvação, algo de restauração, de purificação, você não vai dar ouvido às más conversações, você não dará ouvido às heresias deste mundo, às falsas profecias, aos falsos evangelhos, aos falsos pastores, mas você vai dar ouvido à palavra de Deus, porque é ela que fortalece, é ela que nos direciona para o caminho da salvação. Então, ouça a mensagem de Deus nesta noite para a sua vida. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Ouça o que o Espírito diz para a sua vida. Amém.